Quem escolheu responder a pergunta 6? Ninguém? Quem escolheu responder a pergunta 22? A maioria? Foi um empate. Eu não sei vocês, mas essa foi, eu acho que uma das semanas mais complexas do nosso estudo até aqui, porque Pedro escolhe muitas imagens diferentes e resgata muitos ensinamentos do Antigo Testamento para que a gente realmente possa entender o que ele está falando. Mas antes da gente ir para o nosso texto mesmo, eu queria aqui parar um pouco para que a gente lembre o que vimos até aqui. Quem está hoje na reunião pela primeira vez? Temos aqui algumas irmãs, 1, 2, 3, 4. 4, né? 5. Com você também conta. Bem-vindas. Então, a gente tem estudado a carta de 1 Pedro, e o que nós vimos até aqui foram os 25 versículos do capítulo 1. Então, vocês chegaram numa boa hora. E o que nós vimos é que Pedro está escrevendo para cristãos que estão espalhados na região da Turquia. Ele vai falar Ásia, Bitínia, Capadócia, Ponto. Eu acho que são essas as regiões que ele coloca lá no capítulo 1. E essas regiões todas se encontram onde hoje é a Turquia. Os cristãos estavam dispersos nessas regiões. E essa carta que ele escreveu, essa primeira carta, circulou por todas as comunidades daquela região. Pedro escreveu essa carta e no primeiro capítulo ele vai dar a base doutrinária para tudo aquilo que ele vai tratar nos outros. E ele vai falar sobre a salvação dos cristãos, como essa salvação acontece, como é um plano eterno que Deus coloca em prática, como Deus Pai age, como Deus Filho age, como Deus Espírito Santo age para que a gente tenha salvação. Ele coloca essa salvação também como coisas que acontecem no passado, no presente e no futuro. Então, nós fomos salvos em Jesus Cristo. A gente viu com a Sara, né? Eu acho que na última reunião, que a salvação em 3 tempos. Nós fomos libertos da condenação do pecado, estamos sendo libertos da presença do poder do pecado na nossa vida por meio da santificação, e no futuro seremos salvos da presença do pecado. Então, ele vai desenvolver tudo isso, primeiro no primeiro capítulo, dando a base. Por que a gente faz as coisas que ele vai falar para a gente fazer nos próximos capítulos? E aí, eu resumiria toda a carta de 1 Pedro nos versículos 15 e 16 do primeiro capítulo. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, todos os comandos que Pedro vai dar nos próximos versículos, nos próximos capítulos, ele vai sempre trazer diretamente do caráter de Deus, de quem Deus é. E por nós pertencermos ao Senhor, nós também somos participantes da santidade do Senhor. Assim como Ele é santo, nós também devemos ser santos. Esses cristãos, então, eles eram, como é que a gente pode dizer? Eles estavam estreando o que era ser cristão, certo? E eles estavam fazendo isso não em uma bolha, não em um mosteiro, não em uma sociedade amigável, mas espalhados em sociedades pagãs que odiavam e nunca tinham ouvido falar sobre Cristo, sobre o Senhor Deus, nada disso. Imagina o desafio que eles tinham. E é por isso que Pedro vai falar sobre como o cristão deve se comportar numa sociedade, e a gente vai ver um pouco disso. Os deveres de maridos e esposas, a organização das igrejas na liderança, como deveria ser, tudo isso ele vai tratar nessa carta. No primeiro capítulo, então, vamos lembrar rapidamente aí, eu vou pedir que todo o tempo vocês fiquem com a Bíblia aberta diante de vocês, para que vocês vão passando e vendo que o que eu estou falando é assim mesmo. Então, ele vai falar sobre a viva esperança que nós temos numa obra concretizada por Deus. Ele coloca em vários versículos como a obra da salvação é uma obra da Trindade. Nós somos eleitos e regenerados por Deus Pai, nós somos santificados pelo Espírito Santo, e tudo isso é possível por meio da obra do Deus Filho, em sua encarnação, vida perfeita, morte e ressurreição. No versículo 2 nós lemos assim: pela aspersão do sangue de Jesus Cristo,
Tudo isso para que nós possamos obedecê-lo. Então, o Deus Trino faz todas essas coisas para que nós possamos obedecer a Jesus. E aí, o que Pedro vai falar é que tudo isso é uma herança que nós recebemos. Ou seja, é um trabalho do Senhor, não é algo que nós conquistamos. Ele nos presenteia com essa herança. E essa herança, ela é imaculada, imperecível e guardada no céu pelo poder de Deus. Ou seja, o que nós temos no Senhor, ninguém pode tirar. O que nós temos no Senhor é com Ele. O poder que guarda aquilo não é o poder da nossa obediência, não é a nossa aparência diante dos homens, não. É o poder de Deus que vai guardar essa herança que não pode ser manchada, por mais que a gente se esforce. Não pode ser manchada. Por quê? Não foi o nosso próprio esforço. Não foi a nossa própria dignidade, mas foi a dignidade de Jesus, o sangue dele derramado na cruz, que garantiu tudo isso para nós. E aí ele vai terminar o capítulo 1, citando o profeta Isaías. Vamos lá para o fim do capítulo 1, a partir do versículo 24, ele vai citar um trecho de Isaías 40, de 6 a 8. E ele vai falar assim... Eu vou agora ler direto de Isaías, mas vocês podem acompanhar em Pedro. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Essa é a semente, a herança incorruptível, a palavra de Deus que permanece para sempre. Essa é a verdade fundamental para todas as outras coisas que ele vai agora introduzir no capítulo 2. E aí nós vamos para o nosso texto de hoje. Eu vou ler na NVI e eu peço que vocês acompanhem na Bíblia de vocês, seja qual for a versão, do 1 ao 12. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo e oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém. Vamos agora nos concentrar nos três primeiros antes da gente entrar nos 3 primeiros versículos. Então, eu queria só que você tivesse em mente as muitas imagens e referências que Pedro vai fazer.
para que a gente não perca isso de vista, que vai nos ajudar como âncoras ao longo desses 12 versículos. Bebês recém-nascidos, que anseiam pelo verdadeiro leite espiritual, pedras vivas, que formam uma casa espiritual, Jesus como pedra angular e pedra viva, e Jesus como pedra de tropeço. Não percam isso de vista, que vai ajudar a gente a não nos perdermos nos 12 versículos. Então, vamos nos concentrar agora nesses 3 primeiros. Livrem-se, pois, de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Pedro dá aqui 3 ordens, e ele faz isso baseado em uma constatação. Ele fala para que nós nos livremos, para que nós desejemos e para que nós cresçamos, já que Deus é alguma coisa. Então, da mesma forma como ele colocou os atributos e o plano de Deus, a obra de Deus, nos primeiros versículos do capítulo 1, agora ele vai colocar esse atributo de Deus e a garantia de que a gente sabe que isso é verdade, como uma outra forma de nos motivar a cumprir essas 3 ordens. E percebam, irmãs, que a gente não pode começar esse estudo sem lembrar de como ele terminou no último capítulo. Porque todas essas características que ele coloca aqui, das quais a gente precisa se livrar, maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência, elas podem ser resumidas em uma palavrinha. Vocês conseguem pensar em qual palavrinha é essa? Qual palavrinha pode resumir todas elas? Maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Mentira. Vocês concordam comigo? Maledicência, maldade, engano, hipocrisia e inveja. Todas elas têm, de uma forma ou de outra, um pé na mentira. E no capítulo anterior, ele falou sobre a verdade da palavra de Deus, que a palavra de Deus permanece para sempre, apesar das obras da carne, apesar da humanidade que é como a relva e vai embora. Então, eu queria que vocês pensassem como é importante que a gente contraste essas 2 coisas, da verdade de Deus e da palavra do Senhor, que permanece para sempre, com as obras das quais a gente deve se livrar. E aqui, a gente vai ter algumas versões que vão falar despojar ou livrar. Mas todas elas dão a ideia de que é algo que a gente deve jogar fora, nos libertar, porque são práticas que escravizam. Então, se vocês forem meditar um pouco nessas ações que ele colocou, e a gente precisou inclusive defini-las pelo dicionário, a gente vai entender como essas práticas são pecados escravizadores, como o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência e toda a maldade, elas são coisas que realmente nos aprisionam e das quais a gente precisa de libertação, porque são pecados que a pessoa comete contra outras. Não são pecados apenas que ela comete contra Deus. São todos pecados a partir do 5º mandamento, que a gente divide, né? Os pecados contra Deus, a primeira tábua, e a segunda tábua, os pecados contra as outras pessoas. Vocês lembram? 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não darás falso testemunho. Não roubarás, não cobiçarás. Todos esses mandamentos têm relação com essas práticas das quais Pedro nos manda livrar. E aí ele vai usar a imagem, não de uma criança pura, porque a gente sabe que isso não existe, mas de uma criança recém-nascida que almeja por algo que é puro, que indica a nossa dependência total para que a gente possa crescer espiritualmente. Antes da gente ir para a imagem do recém-nascido, eu queria que vocês, rapidamente aqui, lessem comigo algumas das definições dessas práticas que são horrorosas, mas nas quais a gente insiste.
A malícia, todo tipo de maldade. E eu gostei muito dessa definição de um pastor antigo chamado Matthew Henry, que ele fala assim: malícia é a ira que repousa no seio dos tolos, é a raiva acumulada e saturada, retida até que inflama um homem a planejar o mal, fazer o mal ou deleitar-se em qualquer mal que aconteça a outra pessoa. Vocês já encontraram, vocês já foram uma pessoa maldosa? Uma pessoa que planeja o mal, faz o mal ou se deleita em qualquer mal que aconteça a outra pessoa? Isso é a maldade ou a malícia. O engano e fingimento do qual nós devemos nos livrar é a bajulação, a falsidade, a ilusão, que é uma imposição ardilosa sobre a ignorância ou fraqueza de outra pessoa para prejudicá-la. Você toma vantagem sobre uma... não é fraqueza, fragilidade, sobre uma vulnerabilidade do outro para levar vantagem sobre ele. É como aquela coisa que às vezes as pessoas têm por prática, aproveitar da inocência, entre aspas, de uma criança para tapeá-la e mentir para a criança. Vocês já devem ter visto isso, né? Todo mundo já viu alguém fazer isso com uma criança, se aproveitar da inocência da criança para se livrar de um comportamento que a criança está fazendo, você mente para ela, né? Ou você ameaça ela. Ai, olha lá, vai te pegar. Ou, não, se você fizer isso, alguma coisa horrível vai acontecer com você. Isso é mentira. E você faz esse engano com a criança, se aproveitando da vulnerabilidade dela, da ignorância dela, da, entre aspas, inocência da criança. Hipocrisia. O Matthew Henry ele vai separar a hipocrisia em relação à religião e em relação aos relacionamentos. Então, espiritualmente falando, a gente coloca a hipocrisia como uma falsa piedade, ou seja, é aquela pessoa que na igreja é uma, mas nos relacionamentos fora da igreja ela é outra. E na amizade, nas relações, é a amizade falsa, ou seja, é aquela pessoa que elogia com palavras, mas ela não acredita nessa palavra, ela promete coisas que jamais pretende cumprir, ou ela finge uma amizade quando há dolo no coração. E aí toda espécie de maledicência é difamar, depreciar, falar mal, calúnia. Então essas são as práticas das quais a gente precisa se livrar para que, sem essas amarras da mentira, sem essas coisas que nos prendem, tentem, como Pedro se esforça para ter uma imagem gráfica na nossa mente daquele ensino, tentem vocês também criar essa imagem gráfica. Todas essas práticas, elas são como coisas que nos amarram, que nos prendem, que não nos permitem avançar, que não nos permitem beber desse leite espiritual. A gente precisa se livrar dessas coisas, para que então a gente anseie pelo leite puro. Porque imaginem, irmãs, como que a gente vai ansiar pela palavra do Senhor, pelo leite espiritual puro, que permanece para sempre, que é baseado na verdade, se a gente está engodada, se a gente está completamente envolvida na mentira? Não tem como, é impossível. Por isso, primeiro ele nos manda livrar-nos, para depois a gente ser capaz de desejar e buscar e enxergar o quanto nós precisamos desse leite espiritual puro. E aí eu quero que a gente pense em algumas coisas. Se existe o leite espiritual puro, a gente pode pensar que também existe o leite espiritual impuro. E que existe uma forma de nós ansiarmos como bebês recém-nascidas e termos o alimento errado na nossa boca. Eu vou dar um exemplo aqui super pessoal que eu não tinha pensado, mas me veio à mente agora. A minha filha mais nova, ela tem uma coisa que chama APLV, ela tem alergia à proteína do leite da vaca. E até ela ter 2 meses e meio, eu não sabia. E o que devia alimentá-la, nutri-la e fazê-la engordar, crescer, não estava fazendo isso. Por quê? Eu consumia queijo, leite, iogurte. Eu amo leite. Eu amo iogurte. Pudim de leite, creme de leite, todas essas coisas maravilhosas. O que acontecia com a Sara?
ficava mal, cólica, diarreia, vômito e um monte de outras coisas, até eu descobrir o que era e tirar todas essas substâncias que faziam mal para ela. Então, o meu leite ficou puro para ela. E desde os 2 meses, então, ela mama esse leite e ela cresce, ela se desenvolve, ela não tem mais esse desconforto. Eu acho que é uma boa imagem. Imaginem esse leite espiritual, então, dessa mesma forma, infectado por essas coisas que impedem o nosso crescimento, que nos fazem achar que estamos saciadas, mas aquilo dá uma indigestão e a gente não consegue crescer. Mama, 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 mama e não cresce. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Timóteo 3. Alguém pode ler, por favor? 2 Timóteo 3, 6 e 7. Gente, que texto, hein? Eu amo esse texto de 2 Timóteo. São mulherzinhas, em outras versões vai falar, mulheres nécias, mulherzinhas, mulheres, como é que coloca na sua, Jane? Instáveis. Que são o quê? Sobrecarregadas de pecados. E essas mulheres, elas são assim, relapsas com o estudo? Não. Elas estão sempre aprendendo. Elas recebem nas casas delas pessoas para darem estudo bíblico, mas elas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, irmãs, eu queria que nós trouxéssemos esse texto ao nosso próprio coração, para enxergar a nossa patinação na nossa caminhada espiritual, de não conseguir avançar espiritualmente, amadurecer, vencer aqueles pecados que nos escravizam, porque nós estamos sobrecarregadas por coisas que nos prendem, das quais nós devemos nos livrar, e por causa dessas práticas nós não chegamos ao conhecimento da verdade. O leite que nós temos tentado beber é impuro, com substâncias contaminadas pelos nossos muitos pecados, porque a Bíblia nos ensina um padrão. Conforme a pessoa ela vai ficando sobrecarregada de certos pecados, a palavra da verdade, a semente imperecível, a herança incorruptível, ela começa a coçar e ela começa a ficar muito incomodada. A gente não suporta aquilo. Por quê? Quer tirar de nós os nossos pecados, certo? É leite puro. Não aceita conviver com o engano, a malícia, a hipocrisia, a maledicência, a mentira, todas aquelas outras coisas. E aí, nós procuramos por estes homens de 2 Timóteo. Esses professores, essas professoras, e assim, vamos trazer agora para a nossa era digital, que talvez o pregador que mais influencia a sua vida espiritual não é o seu pastor da igreja local, mas é aquele perfil do Instagram. Quem é que você está seguindo no Instagram, no YouTube, etc. e tal, que te ajuda a continuar no engano do pecado, sobrecarregada pelos seus pecados e não te leva ao conhecimento da verdade? Não estou aqui falando que você só pode ouvir a pregação da igreja, mas eu estou falando para você ter cuidado com aquilo que você ouve. Você não traz para dentro de casa como as irmãs lá do 1º século, mas você traz para dentro da sua casa pelo seu celular, pelo seu podcast, pelo YouTube, pela rádio, pela televisão. Quais são essas pessoas que não estão colaborando para que você aprenda a verdade, mas você está sempre aprendendo, achando que está indo para algum lugar, mas só patinando nos seus pecados? Então, vamos ter esses 2 textos sempre na nossa mente. E aqui eu vou mais uma vez citar o Matthew Henry. Ele fala assim sobre esse desejo. Como deve ser esse desejo, essa noção de dependência? Pensem aqui, irmãs, o que é um bebê recém-nascido em busca do leite? Essa criança, ela não fica quieta enquanto ela não é saciada. Essa criança, ela não se desenvolve enquanto ela não é saciada. Então, nós temos que ter essa mesma imagem para pensarmos na nossa busca e no nosso anseio pela palavra de Deus. Essa tem sido a nossa disposição do coração?
aquele incômodo, aquela ansiedade, é pela palavra de Deus? É na priorização daquilo que vai nos fazer crescer e que vai nos fazer conseguir conciliar todas as outras demandas? Sim ou não? E aí, ele vai colocar, o Matthew Henry, essa evidência do anseio como uma boa marca de um verdadeiro cristão. Ele vai falar, não é a marca mais forte, mas é uma marca necessária e muito boa. Fortes desejos e afeições pela palavra de Deus são uma evidência segura de que uma pessoa nasceu de novo. Se forem desejos como os do bebê pelo leite, provam que a pessoa é recém-nascida. São as evidências mais leves, mas ainda assim são certas. E aqui eu gosto muito dessa imagem e dessa explicação que ele faz, porque a gente tem essa expressão nos nossos dias do primeiro amor, não tem essa expressão do primeiro amor? Vocês já ouviram falar várias vezes, né? Ai, vamos voltar ao primeiro amor e tal. Mas o que a gente vê é que a vida do cristão sempre deve ser de forte anseio e desejo, como uma criança recém-nascida pelo leite espiritual puro. Vejam se na vida e no coração de vocês há esse anseio, essa real constatação da sua necessidade pelo leite espiritual puro. E se ela não existe, orem por isso. Senhor, o que mais está ocupando o meu coração que eu não estou desejando esse leite espiritual puro? Por que eu não estou com esse anseio que a Cecília está descrevendo? Quais coisas eu tenho idolatrado? Sim, é idolatria, porque se você não está buscando ao Senhor antes de todas as outras coisas, tem alguma coisa que você está buscando, sempre tem alguma coisa. E para que Deus te ajude a ter esse anseio, retomar esse anseio, a consciência da sua dependência como um bebê de um leite. Gente, se o bebê fica mais de 3 horas ou 4 horas ali sem mamar, o que acontece com ele? Ele fica fraco, ele tem hipoglicemia e ele começa a dormir. E se esse bebê não é atendido, ele vem a óbito, certo? A mesma coisa com um cristão que não busca. Ele vai cada vez mais ser enlaçado por esses pecados, esse leite espiritual falso, e não vai ser alimentado na palavra. E eu queria que a gente parasse aqui agora para o versículo principal de tudo isso que a gente leu. É o versículo 3. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Em outras versões, já que vocês provaram que o Senhor é bom, ou se vocês provaram que o Senhor é bom. É um consolo tão grande, e esse foi o versículo que mais ficou repetindo na minha mente nessas últimas semanas. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é bom. Eu provei que o Senhor é bom. Por quê, irmãs? Nós vimos toda a fundação dessa salvação nos versículos anteriores do capítulo 1. O Senhor é muito bom. Porque Ele nos resgatou de uma condição miserável, num plano eterno, sacrificando o Filho único dEle, de forma brutal. Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz, para resgatar gente que o odiava, que se pudesse o crucificaria de novo, e todos os dias. E esse Deus é bom, é Ele que nos salva, Ele que nos redime, Ele que mesmo depois de nos chamar, insiste em não nos deixar nos nossos pecados. É esse Pai amoroso que nos disciplina, que nos trata como um Pai que é rígido, porque Ele quer que a gente participe da sua santidade, mas que ao mesmo tempo é rico em misericórdia, que são a razão de não sermos consumidas todas as manhãs. Irmãs, já pensou se eu colocasse aqui os últimos 5 minutos dos seus pensamentos diante de todas nós? Já pensou? Ninguém mais ia falar com ninguém aqui. Primeiro por vergonha de si mesma e segundo porque ia achar alguma coisa muito ruim na outra. Vocês não me conhecem, irmãs.
Eu não conheço vocês, só o Senhor nos conhece nos nossos piores pecados, piores pensamentos, piores momentos. E esse Senhor é bom, porque Ele não desiste e Ele quer nos ver como pedras vivas. Não só lá, como algo que Ele resgatou e que Ele deixa de lado lá. Fica agora quietinho, tá, filho? Você foi disciplinado, agora você vai ficar aí sentado quietinho. Eu não quero ver você se mexer nem descer dessa cadeira. Deus não faz isso. Deus faz assim: vem, agora você vai trabalhar comigo. E a criança atrapalha, ela nos atrasa. Deus não lida com a gente dessa forma. Ele fala: vem, você vai participar comigo na edificação dessa casa espiritual. Atrapalhando, pecando. Mas eu sou paciente, eu sou misericordioso, eu sou bom. Como então nós não vamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, esse leite espiritual de um Deus que é bom? A criança chora, chora, chora. A mãe vai lá e dá o que ela precisa. Depois a criança vai querer mais, porque ela sabe que a mãe é boa, que o que a mãe tem é bom. Da mesma forma, a gente também, a gente vai de volta para o nosso Pai, porque Ele é bom. A gente já provou, a gente já sabe. E muitas vezes nessas últimas semanas eu fiquei com esse versículo: agora que eu já provei, eu coloquei na primeira pessoa, eu já provei que o Senhor é bom, para lutar contra a minha incredulidade, contra o meu desejo de acreditar na mentira, contra o meu desejo de pegar a via mais fácil, o caminho mais fácil. Eu já provei que o Senhor é bom, então vou perseverar em me livrar desses meus pecados, perseverar em ser usada como pedra viva na edificação dessa casa espiritual, convivendo com outras pedras vivas. Irmãs, vem aquele pensamento, para e fala: eu já provei que o Senhor é bom. Vem aquela tentação de responder à altura, de se defender, de fazer a sua imagem ser preservada. Eu já provei que o Senhor é bom. Eu não sou boa, Deus é bom. Assim, a luta que você enfrenta contra o seu pecado, no livrar-se do seu pecado, seja você uma mulher hipócrita, uma mulher enganosa, uma mulher maledicente, uma mulher que está sobrecarregada de outros pecados, que você precisa se livrar, para e fala para o seu coração: eu já provei que o Senhor é bom. Por que eu quero esse leite espiritual impuro? Por que eu quero ser amarrada novamente por esses pecados da mentira? Então, nós vamos para a segunda parte, que é do 4 até o 12. E tudo isso a gente faz como? Na medida que a gente se aproxima de Jesus, a pedra viva. Não é uma caminhada solitária, não é uma caminhada em que nós somos deixadas para os nossos próprios recursos. Obrigada, Nalva. Tá bom. Obrigada. Mas é uma caminhada de aproximação cada vez maior a Jesus, que é uma pedra viva. E aqui eu queria que a gente tivesse claro o que é essa pedra viva. Vocês conseguiriam, assim, se uma pessoa na rua ou alguém perguntasse para você: o que é pedra viva? Por que pedra viva? Queria que vocês tivessem essa explicação na ponta da língua. É pedra viva, irmãs? Porque nós não temos uma fundação da nossa fé de um conceito, de 7 leis espirituais, de alguém que viveu lá e deu um bom exemplo e tchau, a gente nunca mais ouviu falar. É Cristo, Jesus, o Filho do Deus vivo, que está vivo diante do Pai e intercede por nós. Ele é um espírito vivificante, como a gente vai ler em Coríntios. Não é uma base morta, doutrinária, que não é baseado em alguém que está vivo e é poderoso. Não, é uma pedra viva. Essa é a imagem que ele dá. É uma pedra que nos acompanha, para a qual nós olhamos e nos dirigimos a ele. E então ele vai falar que não só Cristo é uma pedra viva, mas que também nós somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E o que é essa casa espiritual, senão a igreja local na qual nós estamos, mas a igreja de Cristo espalhada pelo mundo e pelas eras. Essa aqui
é uma imagem que eu pedi para a inteligência artificial fazer. Falei, quero imagens de mulheres do ano 60 depois de Cristo, da região da Capadócia. E a inteligência artificial me deu essa imagem. Porque a gente não sabe como eram as nossas irmãs daquela época. Mas eu quero que você imagine essa e muitas outras, e depois, quando você chegar em casa, você pode se divertir pedindo outras imagens. Todas nós estaremos juntas na eternidade, formando essa casa espiritual, como pedras vivas. Mulheres que a gente não conhece, que a gente não sabe o nome, e elas também não nos conhecem, não sabem os nossos nomes, mas que juntas nos nossos muitos desafios, características, realidades diferentes, tememos a um mesmo Deus e servimos a uma mesma pedra viva. Nós formamos essa casa espiritual e aí ele vai colocar as características dessas pedras, como sacerdócio santo que oferece sacrifícios espirituais aceitáveis. E aí no estudo, se vocês tiverem oportunidade de fazer, vocês viram lá uma lista de vários versículos para que a gente entenda o que são os sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Jesus, então, ele não é só colocado como pedra viva. Ele é colocado como pedra angular, escolhida por Deus, mas rejeitada pelos construtores. E aí eu queria que a gente entendesse melhor o que é essa pedra angular. E a pedra angular, aqui tem uma definição, depois eu posso compartilhar no grupo do WhatsApp essa apresentação. Eu não sabia o que era pedra angular, eu achava que era a pedra fundacional, mas isso é o que seria hoje, essa pedra fundacional. Na época que Pedro estava escrevendo, essa era também conhecida como uma pedra de esquina, ou uma pedra do arco. Então, pensa que o arco ele ia sendo construído na lateral, segurado por essas estacas, até que era colocada uma pedra angular que segurava toda essa estrutura, que eles podiam retirar a estaca e ela ficaria lá. E se vocês jogarem no Google, vocês vão achar várias imagens de arcos construídos há milhares de anos, que ainda estão em pé e que a pedra angular pode ser vista. Então, Jesus é essa pedra angular que sustenta todas essas outras pedras na edificação dessa casa espiritual. A pedra de esquina era a pedra que dava o ângulo, para que no encontro entre dois muros, duas paredes, essas duas paredes pudessem ser construídas de maneira igual e não fosse uma casa torta, um edifício torto em desnível. Estou certa? Acho que sim, pedi ajuda aqui da arquiteta. Então, é essa imagem de que Jesus é que dá o nosso sustento para que a gente não caia, Jesus é que nos dá a direção para que a gente não seja um edifício torto, um edifício que vai cair. Pensem nisso quando ele fala sobre a pedra angular. Então, são essas imagens que ele usa. E também ele vai usar a figura de que a pedra viva, que é Jesus, ela foi rejeitada pelos construtores. E quem são os construtores que a gente leu, estudou essa semana? São o povo de Israel, que rejeitou a Cristo, que não quis reconhecê-lo como o Messias enviado e escolhido por Deus. Então, Jesus, a pedra viva, se a gente for lá para a pergunta 15, e aqui eu vou correr porque a gente já está no nosso horário. A gente vai ver como ele puxa essa imagem do capítulo anterior, nos versículos 3 e 23. Então, ele é vivo, porque essa nossa esperança em Cristo é viva por meio da ressurreição de Jesus. E ela é viva porque nós somos regenerados por uma semente imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, se alguém perguntar para vocês o que quer dizer que Jesus é a pedra viva, vocês conseguem responder? Eu espero que sim, se não, revejam esse trecho e aí pratiquem. Por que Jesus é a pedra viva da minha salvação? Pensem nisso, meditem nisso.
Em seguida, os cristãos são essas pedras vivas que formam a casa espiritual. E aqui eu quero rapidamente que a gente passe pelas perguntas 16, 17 e 18, que talvez pode ter trazido alguma dificuldade, não confusão, mas dificuldade. E aqui a gente vai disponibilizar depois o gabarito, que a gente colocou várias referências do Antigo e do Novo Testamento, como há esse paralelo entre o templo e o tabernáculo e os cristãos e a igreja do Novo Testamento. Mas pensem só, irmãs, Deus não estava, o Espírito de Deus não tinha descido no Antigo Testamento, certo? O Consolador só vem depois que Jesus é ressurreto. Ou seja, a presença de Deus, ela era geográfica e ela era étnica. Ela estava com um povo específico e num local específico. Quando a gente faz a gente canta, por exemplo, a gente lê um texto que fala que Deus está sentado, presente entre os querubins, você talvez imagine que Deus está lá no céu e tem um monte de querubim e Deus está lá no meio dos querubins. Mas a expressão não quer dizer isso. A expressão quer dizer que dentro do templo existia o Santo dos Santos, o local em que a arca estava, e a arca foi construída de tal forma que em cada ponta da tampa da arca existia um querubim de cabeça baixa, e as asas de um tocavam nas asas do outro, e Deus estava ali. A presença de Deus estava ali. É nesse contexto que fala que, então, por exemplo, Moisés não podia ir para a tenda da presença, antes de ser construído o tabernáculo, porque a presença de Deus, que eles chamam a Shekinah, estava poderosamente ali. Agora não tem mais nada disso. E o que tem somos nós, a igreja de Deus, os cristãos em que o Espírito Santo habita. Quão poderosa é essa imagem de nós pensarmos como era elaborado, burocrático, difícil, complicado, a presença de Deus no Antigo Testamento, inalcançável, e quão hoje para nós, por meio de Jesus Cristo, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a imagem, então, que nós precisamos fazer do local da habitação de Deus, como nós, individualmente e como igreja, porque Jesus prometeu em Mateus 18:20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Para nós é muito fácil, irmãs. É muito fácil. E a gente precisa ter consciência para ter temor de como nós precisamos viver diante de Deus. Sabendo que não é só lá em um certo lugar e entre um certo povo, mas não, nós estamos todos os dias com o selo do Espírito Santo, percorrendo, nos aproximando de Cristo, nos livrando dos nossos pecados, para que a gente também possa ser usado como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Já falei sobre a pedra angular. E aí ele vai falar, 7 a 9, sobre Jesus não só como uma pedra que é para nós preciosíssima, mas que para os outros ela é de tropeço, para os que rejeitam. E aqui é muito forte essa imagem, rocha que faz cair. Irmãs, Jesus não é legalzinho, Jesus não é um bom homem, Jesus não é um modelo, Jesus não é o maior psicólogo de todos, Jesus é rocha de tropeço, que faz cair para quem não crê em seu nome. A gente não deve ter com levianidade o ódio que o ímpio sente de Cristo. Você fala de Deus e todo mundo sorri e balança a cabeça. Fala de Jesus. Aí o negócio muda. Até você começar, você está falando de Deus e aí é cumbaiá para cá e cumbaiá para lá e está tudo bem. Fala de Cristo. Ninguém te ouve. Você é escandalosa, você é pedra de tropeço. Porque Jesus é o único, ele pega para si. Ele é o único caminho, a única verdade, o único que pode dar vida. E é por isso que os ímpios o odeiam. Porque Jesus fala que não tem alternativa. E aqui também, irmãs, não só ele é rocha que faz cair para aqueles que o rejeitam, primeiramente o povo de Israel, que são os construtores, para os ímpios que não querem temer o seu nome, mas também para os hipócritas, que desejam chegar-se a Deus pelas suas próprias forças e tropeçam
na obediência pura e perfeita de Jesus. Então aqui, pensem só, aquela pessoa, e aqui eu vou meditar com vocês sobre a pergunta, será que está aqui? Tem uma pergunta que fala sobre quem são esses, né? Aqui, a pergunta 21. O que Pedro quer dizer para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados? Eu quero aqui que vocês pensem naqueles que são tomados pela sua própria autojustificação. A pessoa que quer confiar nas próprias obras para chegar ao céu e não confiar e descansar na obediência perfeita de Jesus. Ela também vai tropeçar na rocha que é Cristo e rejeitá-lo em última instância. Correndo aqui para a gente terminar. Eu coloquei aqui, eu não tinha visto. Então, tropeçar em Jesus significa rejeitar sua obediência perfeita e desejar a justificação pelas próprias obras, o que só gera mais desobediência e condenação. E eles, os destinados para a desobediência, são os vasos da ira, que a gente vai ler em outras passagens. Filhos do diabo que negam a Cristo. Irmãs, tenham muita consciência dessas verdades, para que a gente não pregue o evangelho e fale de Cristo apenas para que a pessoa tenha uma vida um pouco mais fácil. É um engano muito grande esse, irmãs. Você vê uma amiga ou alguém em dificuldade e você fala, ela precisa muito de Jesus nesse momento, né? Gente, tem um monte de gente com uma vida confortável e boa que vai queimar no fogo do inferno, porque rejeita Jesus. E é essa a verdade que a gente tem que ter diante dos nossos olhos, para que a gente pregue o evangelho enquanto há tempo, independente da vida confortável ou não daquela pessoa. Ela está em desobediência. E então, para fechar, nós temos as nossas características, que ele coloca ali nos versículos finais, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Como a Elaine leu no louvor. Nós não tínhamos misericórdia e alcançamos misericórdia. Nós não éramos povo e fomos chamados de povo. Me lembra muito o livro de Oséias. Se vocês não leram ainda o livro do profeta Oséias, leiam esse livro, para vocês entenderem essas duas frases que ele fala. Não eram povo e agora são povo. Não tinham misericórdia e agora têm misericórdia. E as nossas características como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, como essas coisas contrastam com as características que ele coloca que a gente precisa se livrar, no versículo 1, e também com as obras da carne, das quais nós somos chamadas a resistir. Então, ele vai colocar ali no versículo 11, para que, como peregrinos e estrangeiros, nós nos abstenhamos dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha a nossa identidade em Cristo. Como que a gente vai, então, se deleitar, se entregar com tanta rapidez para as obras da carne que militam contra a nossa alma, que nos impedem de nos aproximarmos de Cristo? Nós somos separadas para um propósito, capacitadas para um propósito e enviadas para um propósito. Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a peregrinação e a caminhada de toda cristã, que é estrangeira nesse mundo, que luta contra a carne, que está se livrando dos pecados do versículo 1, para que possa se aproximar de Jesus Cristo. Antes a gente nem sequer era povo, mas agora é povo de Deus. Leia isso em primeira pessoa. Antes eu não era povo, eu sou agora povo de Deus. Eu não tinha misericórdia, mas agora eu recebi misericórdia. Eu sou estrangeira e peregrina no mundo, eu preciso me abster destes desejos que guerreiam contra a alma. E eu devo viver de maneira exemplar entre os pagãos, aqueles que não professam o nome de Deus,
para que mesmo que eles me acusem do mal, e eu não devo me surpreender se isso acontecer, está acontecendo desde lá de trás, é sempre assim. A gente não deve se sentir injustiçada, a gente deve continuar as boas obras, para que vendo essas boas obras, Deus seja glorificado no dia da intervenção ou no dia da visitação. Se vocês têm dificuldade de entender isso, pensem o contrário. Se alguém que se diz descrente não vive de maneira exemplar, não pratica boas obras, mas diz que teme o nome de Deus, no dia da intervenção, essa pessoa vai falar assim: que? Aquele ali é um servo de Deus? Aquele ali é alguém que se diz cristão e faz essas coisas? Eu não glorifico a esse Deus eu não quero. Mas se é alguém que é caluniado, que é vítima de maledicência, e que mesmo assim persevera na prática de boas obras, glorificando a Deus, os ímpios também vão glorificá-lo no dia da sua intervenção. Irmãs, queria falar mais, mas não posso, e nós vamos fechar o nosso estudo aqui. E eu queria que vocês saíssem, então, com essa consciência da sua identidade em Jesus, para que a gente possa viver de maneira que outras pessoas que talvez nos odeiem, glorifiquem a Deus pela nossa vida no futuro. Para que a nosso testemunho possa ser motivo de louvor e não de blasfêmia a Deus quando os ímpios forem visitados por Ele, porque eles serão. Amém? É isso. Nós estamos fora do nosso horário, já passamos 11 minutos. Mas se você tiver alguma dúvida e alguma coisa que não ficou clara, sinta toda a liberdade para me procurar, ou então coloque a questão que não ficou clara também no grupo do WhatsApp, e a gente continua com esse estudo maravilhoso e a meditação dessas verdades tão profundas, simples, mas tão profundas, para o nosso crescimento na salvação, para a nossa santificação. Amém? Eu vou orar para fechar, então. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo imprima no coração das minhas irmãs aquilo que cada uma precisa, Deus, para se aproximar de Jesus, para crescer em santidade, em amor. Apesar de mim, Senhor, eu te peço que o Senhor faça isso e que aquilo que não for útil e que não for de acordo com a tua palavra, o Senhor também descarte. Leva-nos de volta em segurança, nos ajuda a ter um bom dia, nos preparando para o dia de amanhã, em que dedicaremos a nossa energia e o nosso tempo para louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, praticar boas obras, Deus, descansando na tua obra já consumada por meio de Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém.